Vamos estudar hoje quais são os tipos de PCC. No crime só tem um, mas na química, PCC significa proteção contra a corrosão. Não é mesmo? PCC, uma sigla bastante ingrata que sobrou para a química, que acaba confundindo com aquela organização criminosa, e quer dizer proteção contra a corrosão. Quais são as maneiras de se proteger contra a corrosão? Vamos dar uma olhada. Primeiro, métodos que se fundamentam na modificação do meio corrosivo. Veja, às vezes é o ar o agente corrosivo. Se você tirar o ar, você tira a corrosão. A purificação ou diminuição da umidade do ar. Como já falamos, existe a corrosão que depende da água. A única corrosão, na verdade, que não precisa de água, é aquela fruto da era industrial, que é a corrosão química, que precisa de altas temperaturas. No normal, a corrosão precisa de água. Tirar a água do ar, certo? Diminuir a umidade do ar, não tirar exatamente tudo, mas diminuir a umidade, causará uma ação muito eficaz na proteção contra a corrosão, para a maioria dos casos. E o emprego de inibidores. Então, essa maneira de se proteger é baseada em agir sobre o meio onde está aquilo que nós queremos proteger, aquele metal que nós queremos proteger. Sobre os inibidores, logicamente, é motivo para uma aula inteira. Uma outra maneira de se proteger contra a corrosão são os métodos que se fundamentam em revestimentos protetores. Você pode usar produtos da própria reação, que é o chamado tratamento químico ou eletroquímico. Sempre cito aqui a Catedral da Sé, telhado da Catedral da Sé, onde um grande artista, que também não é fácil de se fazer isso, homogeneamente provocou a oxidação do cobre. Aquele telhado é feito de cobre. Assim, o próprio óxido de cobre formado, ele se tornou o protetor daquele cobre que ficou por baixo. Esse que é o método de revestir com o próprio produto da corrosão. Esse método também aparece na indústria do alumínio, onde você pode proteger o alumínio com a própria oxidação do alumínio. Aliás, as cores das placas de alumínio, elas não são pinturas normais, são pinturas chamadas pinturas eletrostáticas, porque de acordo com o óxido formado, você tem cores diferentes, podendo-se até utilizar ali algum metal diferente na superfície. Isso vai dando cores diferentes. Revestimentos metálicos. Bom, aí o melhor exemplo é a bijuteria, que tem um metal vagabundo por dentro e por fora um metal nobre. O metal nobre, assim é chamado, porque resiste mais à oxidação. Mas vá fazer um risco naquela aliança e pronto. A namorada saberá que aquela aliança é falsa. O único risco naquela parte protetora fará com que toda a oxidação ocorra naquele ponto ali. Rapidamente, toda a região interna vai ser danificada. Revestimentos orgânicos é o uso de tintas ou resinas que você passa por cima da peça e veja que tem que ser aí uma tinta ou resina especial, que tenha como impregnar no material metálico. É lógico que a tinta de parede não servirá para pintar pregos. Existe tinta especial, resina especial para metais. Mas veja, essa tinta, essa resina, ela impede a chegada da água e do oxigênio, por exemplo, no ferro, nos átomos de ferro, e assim protege. E aí temos também os revestimentos inorgânicos, cimentos,
esmalte, e aí, na sua cabeça, nesse momento, ficou a seguinte pergunta: qual a diferença entre tinta, resina e esmalte? Porque para mim é tudo a mesma coisa. Eu tenho certeza que você pensou isso agora. O cimento você sabe que é diferente, mas tinta, resina e esmalte fica realmente uma dúvida na sua cabeça que será tirada em aulas posteriores. Métodos que se fundamentam na modificação do processo. Mas como é isso? A chamada proteção catódica com ânodos de sacrifício. Pega essa ideia. Eu sempre falo na eletroquímica da regra do CRAL. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Ou seja, cátodo está ligado ao processo da redução e ânodo está ligado ao processo da oxidação. Quando se fala proteção catódica, você deve ser levado a pensar em redução, mas redução de quem? Dá um nó na cabeça? Eu sei que dá. A proteção catódica ocorre em duas situações. A mais famosa são os ânodos de sacrifício, o metal de sacrifício, o boi de piranha, usado há muitos anos, coisa de centenas de anos atrás. Se você tem uma tubulação de cobre e colocar plaquinhas de magnésio, veja, o magnésio é da família 2A, tirando a família 1A, os metais alcalinos terrosos são os caras que mais oxidam na natureza. E lá está o magnésio. Então, colocar magnésio perto de uma tubulação de cobre fará com que o magnésio tome conta de toda a oxidação que tiver que acontecer. Por quê? Porque ele tem um potencial de oxidar muito maior do que o cobre. Por isso, ele é chamado de metal de sacrifício. Agora, pensa comigo. CRAL, ânodo oxidação. Quem oxida não é o ânodo? Então é por isso que o metal que oxida é chamado de ânodo de sacrifício. Mas, professor, por que proteção catódica? Por que não anódica? Afinal, é uma proteção feita com um ânodo de sacrifício. Porque a ideia é falar do que está ocorrendo com aquele metal que estamos protegendo. Ele, nessa situação toda, ele é o cátodo do processo. Aí você ainda vai dizer, mas espera aí, ele ficou quieto. Ele continuou metal. Ali eu tinha átomos com carga zero, melhor dizendo, né, com NOx zero. Átomos na forma metálica, átomos na forma zero, e eles continuaram assim. Então como é que você me diz que ele sofreu redução, professor? É porque funciona assim, ó. Alguém vai oxidar nessa história. Esse que oxida é o ânodo. Certo? Quando o magnésio, por exemplo, oxida, ele está dando elétrons para o oxigênio que chega por ali atacando todo mundo. Não é para o metal que você protege. Então, por isso vem a dúvida na sua cabeça agora. Por que proteção catódica? Afinal, quem está reduzindo são os átomos da molécula de oxigênio que chega ali atacando. Por que, professor, proteção catódica? Porque quando um metal é protegido de forma que ele fique intacto, de forma que alguém oxide no lugar dele, nós usamos esse termo proteção catódica por esse motivo, porque existe alguém funcionando como ânodo do processo. E ele, o seu metal a ser protegido, a ele é usado esse termo, proteção catódica. E eu realmente também sempre penso sobre isso quando olho para esse termo. Nesse processo, quem está reduzindo é o oxigênio que está atacando o metal de sacrifício, no caso. E o termo proteção catódica, ele está enquadrado aqui de maneira bem delicada. Mas é isso o que os químicos querem dizer. Agora, olha o que seria uma proteção com tensões elétricas impostas. Isso é o seguinte, você
conecta ao metal a ser protegido, que está lá embaixo da terra, que você terá dificuldade para chegar nele. E veja, com o tempo, né, anos de sacrifício se tornaram obsoletos. Por quê? Porque imagina você descer na tubulação toda hora não, mas uma vez por ano que fosse, para trocar as pastilhas de magnésio. Isso acabava dando muito mais trabalho e às vezes é inviável, porque você pode estar falando de uma tubulação que fica enterrada, que não tem a possibilidade de alguém entrar por ela, ou que teria que parar todo um processo durante talvez dias para que fosse feita essa substituição. Pense numa tubulação que transporta gás da Bolívia para o Brasil. Então, como é que os químicos evoluíram nesse processo? Ligaram ao metal a ser protegido, à tubulação, um equipamento chamado potenciostato, que é capaz de aplicar tensões elétricas. Com isso, o que acontece? Aquele metal que está lá na tubulação, o normal dele seria oxidar em determinadas condições mais simples. Mas você aplicando uma tensão elétrica, veja que está havendo aí um gasto de energia. Para você ir contra a natureza, você precisa gastar energia. A lei que está por trás aqui é muito simples. Então você consegue transformar aquele metal num super metal, vamos dizer assim. Ele é um simples cobre e de repente ele se comporta como se fosse ouro. Por que eu estou falando do ouro? Porque os metais nobres têm essa característica de serem difíceis de oxidarem. Tá? Tem aquele filme Duro de Matar. Então, o título, se o galã do filme fosse o ouro ou a platina, seria Duro de Oxidar. Então, para transformar um metalzinho vagabundo, um super metal, mas em termos de oxidação, o cara se comporta de maneira como se fosse um metal nobre, opa, aí você tem que gastar energia. Então você aplica uma tensão elétrica e vai fazer aquele metal ficar uma coisa bem artificial, tá? É por isso que ele terá muito maior dificuldade de oxidar. Então, veja o que eu estou falando aqui. Você altera o potencial de oxidação de um metal, derrubando ele na tabela de oxidação, levando ele, né, esse metal, entre aspas, que agora é como se fosse um outro cara, né? Derrubando ele lá para próximo dos gases nobres. Então, quando você impõe uma tensão elétrica, você eleva um metal mais simples a potenciais de oxidação de metais nobres.